Olá, nesse vídeo eu vou fazer uma breve introdução ao conteúdo que será abordado no tema. Vamos lá? Nesse tema, nós vamos falar sobre paisagismo e parques. Por meio desse conteúdo, você vai aprender a identificar os aspectos históricos e conceituais que se referem ao paisagismo, tanto em jardins quanto em parques. Como isso aconteceu ao redor do mundo, né? Qual era o desejo das pessoas, né? O que elas queriam por meio desse jardim, isso tudo influencia na sua composição, né? E ao redor do mundo, cada local do mundo teve um desejo por meio desse jardim, né? Teve um objetivo específico. E hoje em dia, o objetivo mudou em alguns aspectos, mas eles sempre tiveram essa função de trazer harmonia, beleza, estética ao ambiente, né? Essa calmaria, essa qualidade de vida. E isso você vai aprender ao longo desse conteúdo. Você também vai aprender a distinguir entre os elementos de uma paisagem natural e uma paisagem modificada, né? O que é uma paisagem natural e o que é uma paisagem modificada e quais são os elementos que compõem essa paisagem e como manipular para fornecer uma maior qualidade, uma melhor estética desse jardim, desse projeto de paisagismo. Você também vai aprender a reconhecer os elementos da composição da paisagem, quais são, né? Como cor, textura, escala. Você vai ver qual a importância desses elementos e como a gente pode manipulá-los a fim de obter a emoção desejada, né? A característica que a gente quer passar para as pessoas com esse jardim. O que a gente quer... Para que a gente quer que ele seja usado, né? Qual é o nosso objetivo com esse projeto paisagístico? E isso pode ser passado através dos elementos da paisagem. Você também vai discutir, né, as ações de manutenção para essas áreas verdes, o que pode ser feito para manter a qualidade desse jardim, essa vitalidade, as plantas bonitas. Você vai ver a importância da irrigação, adubação, controle de pragas, controle de plantas daninhas e como isso pode ser feito, em que momento, como a gente deve manipular essas questões. Sobre a introdução, era isso que eu tinha para dizer. Olá, nesse vídeo eu vou fazer uma breve introdução ao conteúdo que será abordado no módulo. Vamos lá? Nesse módulo, a gente vai aprender o conceito, os contextos e os tipos de paisagismo, tanto em jardim quanto em parques, e também tanto no Brasil quanto no mundo todo. Você vai ver como surgiu a profissão do paisagista, qual é o conceito de paisagismo, qual é o conceito de paisagem. Eu vou te mostrar um pouquinho agora no slide qual é o conceito de paisagem, como a gente analisa uma paisagem. Você vê aqui, né, que nós temos uma paisagem mais parecida, né, com parques e jardins, algo mais belo e vegetação. E aqui nós também temos uma paisagem. Só que é algo mais cinza, né, uma textura mais dura, algo mais sem movimento, mais estático. E aí você vai aprender que a paisagem é tudo o que nós vemos. Tanto essa primeira imagem, que existe mais beleza, mais harmonia, quanto uma imagem de uma cidade, algo mais duro, mais rígido, né? E é importante você entender que na paisagem existem vários contextos, vários conceitos que você deve observar, né? Vários elementos, atributos, como cor, textura, tudo isso influencia no comportamento do homem. Tudo isso influencia na forma, né? Na emoção que essa paisagem passa para o ser humano. E é justamente isso, né, que o paisagismo tem a passar para o homem, é manipular por meio do conhecimento técnico, do uso da razão, né, manipular esses ambientes de forma que passe uma maior qualidade de vida, não só em questões físicas, mas na questão visual, principalmente, na estética, na beleza, na harmonia do lugar, de forma que isso torne o homem melhor, mais calmo, mais sereno, né? É o que a gente precisa muito hoje em dia. A gente vê essa necessidade do mundo e essa necessidade de mais espaços verdes, de áreas de convívio nesse ponto. Outra questão, a gente vai ver também os aspectos históricos referentes ao paisagismo. Vem aqui que eu vou te mostrar um pouquinho também.
Aqui, ó, ao longo, né, de toda a civilização, de toda a história da humanidade, o homem ele lidou com o ambiente em que vivia, né? E aí, isso, né, de acordo com a época, com os desejos humanos da época, isso modificou muito a forma que ele lidava com esse ambiente. Aqui nós temos, aqui nessa imagem, ó, nós temos um exemplo de um jardim típico da Idade Média. E isso mostra como o homem lidava, né, com esse ambiente. Era muito comum, a gente pode ver aqui, o uso de hortaliças no jardim, plantas comestíveis. E o jardim era um local para produzir o alimento, né, mas de forma bela, que nessa época era muito comum, né, que o homem produzisse seu próprio alimento. Todo homem produzia, não era uma época urbanizada como hoje em dia, né. E esse conforto, né, de estar em contato com a natureza, o homem valorizava muito isso. Até hoje valoriza. Aí aqui nós temos um jardim francês, em que era uma época, né, após a Idade Média, você vê que o homem precisava mostrar que ele tinha o domínio na natureza, né? Ele conseguia impor ordem aos elementos naturais. Aí a gente vê claramente isso manifestado nesse jardim, né? Você vê o uso de linhas bem retas, as árvores eram todas com topiaria, né? Então, a forma bem controlada. A gente vê o uso de arabesco no jardim, né? Tipo, aquelas formas, né? Curvas e bem desenhadas, criadas pelo homem no jardim. Então, mostra essa imponência, né? O controle, a capacidade do homem de trazer ordem ao ambiente verde, né? Essa área verde. E aqui, por fim, né, algo que contextualiza mais a nossa vida hoje em dia, nós temos o Central Park, que é um jardim em meio a uma imensidão, né, de centro urbano em Nova York, como podemos ver nessa imagem aqui. E ele surgiu justamente dessa necessidade que o homem tinha, que o homem tem, né, hoje em dia, principalmente, de ter contato com essa área verde, ainda que vivendo num centro urbano. O Central Park é um jardim muito, você vai ver, né, que ele é muito especial para a cultura do local, para a qualidade de vida das pessoas que moram ali. E é uma área verde muito extensa que traz muita qualidade de vida, não só pelo contato com o verde, mas como também pela produção de recursos naturais, né? A água de Nova York é muito pura justamente pela presença desse Central Park. A outra questão que nós vamos aprender também é como ocorreu esse paisagismo no mundo, né? Quais são, vamos falar um pouco dos países, né, que tiveram uma evidência nesse ramo, né, que foram um grande referencial e que mudaram um pouco a forma que o mundo via esses jardins, né? Eu vou te mostrar agora um pouquinho dessas imagens. De dois jardins, né? Bem diferentes, mas que mudaram muito o conceito. Esse primeiro aqui é um jardim típico italiano. Nele a gente vê, assim, a primeira vez você já vê que é bem diferente um jardim do outro, né? Mas nesse jardim italiano aqui a gente pode ver a presença das fontes de água como um elemento central, é um ponto focal central. Você vai ver a importância de criar esses pontos focais. Essa presença de água como um todo também é comum em jardim de forma geral, mas no jardim italiano, né, na Itália, isso era muito usado como o ponto central desse jardim. Não só a água, como as esculturas, toda a formação de estrutura também, né. Eles usavam também muito relevo, né, no jardim, como você pode ver aqui, as diferenças de relevo, né, não é um jardim plano. Aqui no outro lado nós temos um jardim francês, né, típico francês, e você vê que tem essa planície, né, eles não usam tanto relevo quanto um jardim italiano usava, por uma característica geográfica e pela necessidade. Esses jardins, eles têm funções diferentes. O italiano, ele tem a função o jardim italiano ele tem a função de priorizar um refúgio intelectual, né, ele queria que fosse um lugar em que as pessoas fossem para pintar, para compor, para estudar naquele jardim, que permanecessem ali, né?
Já o jardim francês, por exemplo, ele tem uma característica mais de passeio. As pessoas iam para caminhar, conversar, não para permanecer. Você vê que não tem bancos, que não tem uma estrutura para a pessoa permanecer ali contemplando. Era só para passar e mostrar essa imponência do homem sobre a natureza, né? E no Brasil também nós temos essa evolução, né, da história da jardinagem aqui no Brasil, do paisagismo, não só de jardins, como os parques e toda essa questão. E nós vamos ver também como chegou o paisagismo no Brasil e como ele evoluiu, em que estágio nós estamos no atual momento. Era isso que eu tinha para dizer hoje. Espero que eu tenha ajudado e até o próximo vídeo.